Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea SA, nos cargos de ensino superior, na disciplina de Língua Portuguesa. Nesta aula você vai dominar o que mais aparece em prova: como o texto é construído e como o sentido é produzido, semântica e emprego de palavras e verbos, morfologia, sintaxe, coesão, ortografia, acentuação, crase, pontuação, figuras de linguagem reescrita com norma padrão. A sua meta aqui é transformar português em ponto garantido, porque a banca costuma cobrar exatamente as mesmas habilidades com enunciados diferentes. Vamos começar pelo bloco 1, elementos de construção do texto e seu sentido. Em prova, interpretação não é opinião, é evidência textual. O texto sempre deixa marcas do que quer dizer, e o seu trabalho é localizar essas marcas e conectar as partes. Primeiro, gênero do texto e diferença entre literário e não literário. Texto literário é aquele em que predomina a função estética, a linguagem conotativa, o trabalho com ritmo, metáforas, ironias, imagens e múltiplos sentidos. Pode ser poema, conto, crônica literária, romance, trechos ficcionais. Em geral, a linguagem é mais subjetiva e aberta. Texto não literário é aquele com finalidade prática: informar, explicar, orientar, argumentar de forma direta, regulamentar, registrar, convencer em contextos sociais. Exemplos típicos: notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, manual, texto instrucional, relatório, comunicado, e-mail institucional, anúncio, texto científico de divulgação. Em concursos, a banca costuma misturar gêneros e cobrar a identificação da intenção do autor, o público-alvo e a adequação do registro. Agora, os tipos textuais mais cobrados: narrativo, descritivo e argumentativo, além do expositivo e injuntivo, que aparecem mesmo quando o edital não destaca tanto. Texto narrativo apresenta ações em sequência, com acontecimentos, personagens ou agentes, marcadores de tempo e mudança de situação. É comum aparecer em relatos, notícias de fatos, crônicas e trechos de histórias. Texto descritivo caracteriza, pinta o cenário ou objeto, com foco em qualidades, estados, detalhes, muitas vezes com adjetivos e verbos de estado. Texto argumentativo defende uma tese e tenta persuadir. Apresenta opinião, justificativas, exemplos e conclusões com conectores lógicos. Texto expositivo explica e informa, com definições, dados, classificação, causa e consequência, linguagem mais objetiva. Texto injuntivo orienta ações, instruções, passos, recomendações, verbos no imperativo ou no infinitivo com valor de orientação. A banca cobra tipo e gênero e muita gente confunde. Tipo é estrutura, gênero é forma social. Uma notícia é gênero e pode ter narração e exposição dentro dela. Um artigo de opinião é gênero, com predominância argumentativa, mas pode conter exposição de dados. Um manual é gênero, com predominância injuntiva. Então, quando a questão pede tipo textual predominante, você olha para a função principal do texto. Quando pede gênero, você olha para o formato social e o objetivo comunicativo. Interpretação e organização interna do texto. A banca cobra muito ideia principal, tese, argumentos, progressão temática e relação entre parágrafos. Tema é o assunto geral, tese é o ponto de vista defendido. Se o texto fala de segurança operacional e conclui que procedimentos padronizados reduzem falhas, essa é a tese, não apenas segurança. A organização interna também envolve introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo que não esteja marcado. Um parágrafo geralmente contém uma ideia central e elementos de apoio, como explicação, exemplo ou consequência. Questões perguntam a função de um parágrafo: introduzir tema, contrapor argumento, exemplificar, concluir, retomar e sintetizar. Agora, semântica. Sentido e emprego dos vocábulos, campos semânticos, emprego de tempos e modos verbais. Semântica em concurso é sentido no contexto. Uma palavra pode ter vários significados e a banca vai te obrigar a escolher o sentido adequado ao trecho. Operação pode ser cirurgia, operação matemática, operação logística, operação de fiscalização. Controle pode ser controle de qualidade, controle emocional, controle remoto.
Então o truque é olhar a frase e o parágrafo e identificar o campo semântico, que é o conjunto de palavras relacionadas a um tema. Se o texto fala em risco, prevenção, procedimento, falha, protocolo, auditoria, o campo semântico é segurança e gestão. Isso ajuda a interpretar termos ambíguos. Sentido literal e figurado. Sentido literal é o básico, direto. Sentido figurado é conotativo, usado para criar imagem ou intensidade. O projeto engatinhou não quer dizer que o projeto rastejou. Quer dizer que avançou pouco, está no início. O argumento não se sustenta é metáfora. A banca pergunta o sentido da expressão e você precisa reconhecer quando o autor está usando linguagem figurada. Emprego de tempos e modos verbais na construção de sentido. Isso cai muito em interpretação e reescrita. O indicativo é modo da certeza ou do fato. A empresa implementa, implementou, implementará. O subjuntivo é modo da hipótese, possibilidade, dúvida, condição. Se implemente, caso implemente, é possível que implemente. O imperativo expressa a ordem, pedido, orientação. Implemente, não implemente. Trocar indicativo por subjuntivo muda o grau de certeza. Trocar futuro do presente por futuro do pretérito muda compromisso por hipótese. Reduzirá é promessa ou previsão. Reduziria é condicional. Pretérito perfeito indica ação concluída. Foi realizado. Pretérito imperfeito indica hábito ou continuidade. Era realizado. Realizava. Esse valor semântico costuma aparecer em questões de reescrita e coerência temporal. Agora vamos para o bloco 2, morfologia. Reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, formação de palavras e flexão de nomes e verbos. Classes gramaticais, sentido no texto. O que mais cai é reconhecer função, não decorar definição. Substantivo nomeia, segurança, procedimento, controle. Adjetivo caracteriza, procedimento adequado, risco elevado. Artigo determina, o relatório, um relatório. Pronome substitui ou retoma, ele, isso, aquele, cujo. Numeral quantifica, 2, primeiro, metade. Verbo indica ação, estado ou fenômeno e organiza tempo e modo, executar, ser, ocorrer. Advérbio indica circunstância, rapidamente, aqui, ontem, muito. Preposição liga termos e cria relação, de, a, em, para. Conjunção liga orações e termos, e, mas, porque, embora. Interjeição expressa emoção, menos cobrada em concursos. Mas o importante, a mesma palavra pode mudar de classe dependendo do uso. O pode ser artigo em o documento e pronome em eu li. A pode ser artigo é a norma, preposição é assistiu-a, pronome em a vi. Como pode ser conjunção é assim como, advérbio interrogativo em como você fez, e verbo em eu como. Que pode ser pronome relativo, conjunção integrante, pronome interrogativo. Questões de morfologia e sintaxe exploram essas mudanças. Processo de formação de palavras, derivação, composição e outros. Derivação prefixal, refazer, desfazer, prever. Derivação sufixal, felizmente, organização, rapidez. Prefixal e sufixal, infelizmente, desorganização. Derivação parasintética, entristecer, amanhecer, em que prefixo e sufixo entram juntos. Composição por justaposição, passatempo, guarda-chuva. Composição por aglutinação, planalto, embora em casos históricos. Outros processos, abreviação, siglas, estrangeirismos, hibridismos. Em prova, a banca cobra reconhecimento do processo, às vezes, o efeito e sentido dos afixos. Prefixos como anti, pós, pré, re, sub, supermudam o significado. Sufixos como são, mento, dade, ismo, ista, eiro indicam ação, resultado, qualidade, doutrina, agente, profissão e ajudam a interpretação. Flexão de nomes e verbos. Nomes flexionam em gênero e número, e isso se conecta à concordância. Verbos flexionam em pessoa, número, tempo e modo. Em prova, flexão verbal cai em formas irregulares e concordância, e em uso adequado do tempo verbal para manter coerência do texto. Atenção a verbos como ter e vir, ele tem, eles têm, ele vem,
Eles vêm. Atenção ao verbo por e ao acento que diferencia de por preposição. Agora o bloco 3, sintaxe, frase, oração e período, termos da oração, coordenação e subordinação, concordância, transitividade e regência, colocação pronominal, coesão textual, ortografia, acentuação, crase. Frase é um enunciado com sentido completo, com ou sem verbo. Silêncio pode ser frase. Oração é enunciado com verbo ou locução verbal. Período é um ou mais orações. Período simples tem uma oração. O relatório chegou. Período composto tem duas ou mais. O relatório chegou e foi analisado. Isso cai porque a banca pede classificação. E também porque pontuação depende dessa estrutura. Termos da oração. Essenciais. Integrantes acessórios. Essenciais. Sujeito e predicado. Integrantes. Objetos. Complemento nominal e agente da passiva. Acessórios. Adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Aposto e vocativo. Sujeito é sobre quem se declara algo. Pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. O sujeito inexistente ocorre com verbos impessoais, como haver no sentido de existir e fazer indicando tempo. Predicado é o que se declara do sujeito. Predicado verbal tem núcleo no verbo de ação. O técnico analisou. Predicado nominal tem núcleo em nome, com verbo de ligação. O procedimento é adequado. Predicado verbo nominal tem dois núcleos. O técnico chegou cansado. Objetos. Objeto direto completa verbo sem preposição. Analisou o processo. Objeto indireto exige preposição. Assistiu ao vídeo. Gostou de. Complemento nominal completa nome, com preposição. Necessidade de controle. Agente da passiva é quem pratica a ação na voz passiva. Foi aprovado pela comissão. Adjunto adnominal determina substantivo. O relatório final. Minha análise. Adjunto adverbial indica circunstância. Ontem. No setor. Com cuidado. Aposto explica ou especifica. Natal. Capital do RN. Vocativo chama. Senhores, atenção. Coordenação e subordinação. Coordenação liga orações independentes. Estudou e passou. Subordinação cria dependência. É necessário que estude. Orações subordinadas substantivas funcionam como substantivo, adjetivas como adjetivo, adverbiais como advérbio. A banca cobra especialmente adjetivas restritivas e explicativas, porque as vírgulas mudam o sentido. Restritiva não leva vírgula e restringe os candidatos que estudam. Explicativa leva vírgula e comenta os candidatos que estudam. Aqui o sentido muda. No primeiro, nem todos estudam. No segundo, o texto sugere que todos estudam. Concordância nominal e verbal. Concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Cuidado com coletivos e partitivos. A maioria compareceu é padrão. Cuidado com sujeitos compostos. O diretor e a equipe decidiram. Verbos impessoais. Haver no sentido de existir fica no singular. Houve problemas. Fazer tempo. Faz 2 anos. Concordância nominal. Artigos. Adjetivos e pronomes concordam com o substantivo. As normas internas. A banca cobra também concordância em expressões em estruturas com 2 núcleos. Transitividade e regência. Transitividade é se o verbo precisa de complemento e qual tipo. Verbo transitivo direto. Analisar o processo. Transitivo indireto. Assistir ao treinamento. Transitivo direto e indireto, informar algo a alguém ou informar alguém de algo. Intransitivo, chegar, embora em muitos casos tenha adjunto. Verbo de ligação, ser, estar, ficar ligando predicativo. Regência verbal e nominal cai muito com crase. Exemplos comuns, obedecer a, assistir a, chegar a, ir a, preferir x a y, visar a nomes, respeito a, aversão a, apto a, necessidade de. A banca gosta de confundir preferir do que é inadequado na norma. O padrão é prefiro x a y. Colocação pronominal. Próclise antes do verbo. Não me informaram. Éiclise depois. Informaram-me. Mesóclise no futuro. Informar-me-á. Atraem próclise. Negação. Pronomes relativos. Conjunções subordinativas. Advérbios no início. Em prova.
Siga a norma padrão, porque a banca costuma cobrar o padrão tradicional. Mecanismos de coesão textual. Aqui dentro da sintaxe se conectam a pronomes, elipses e conectivos. A banca pergunta a que se refere. Qual a relação expressa? Você deve identificar antecedente e relação lógica. Ortografia e acentuação gráfica. A acentuação cai por regras de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, hiatos e monossílabos tônicos. Proparoxítonas são todas acentuadas, médico, técnico. Oxítonas acentuadas quando terminam em i, u, em ens, café, também. Paroxítonas acentuadas conforme terminações específicas, fácil, hífen, tórax, órfã, órgão, vírus. Hiato com i ou u tônicos costuma acentuar, saída, baú, com exceções. A banca também cobra palavras se perderam acento em ditongos abertos em paroxítonas, ideia, jiboia. Crase. Crase é fusão de preposição a com artigo a ou demonstrativo iniciado em a. Para ter crase, precisa de regência e artigo feminino. Teste do masculino. Se vira ao. No feminino, vira a. Dirigir-se ao setor, então dirigir-se à unidade. Crase é proibida antes de masculino. Verbo, pronomes pessoais, palavras que não aceitam artigo. É facultativa em alguns casos antes de nomes próprios femininos e possessivos, conforme estilo. Agora o bloco 4, pontuação. Aqui a banca cobra vírgula com estrutura, não com pausa. Regra de ouro. Não separar sujeito do verbo, nem verbo do complemento, na ordem direta. Os candidatos foram chamados está errado. Vírgula é usada em enumerações, vocativo, aposto, adjuntos deslocados, orações explicativas e termos intercalados. Usa-se vírgula antes de mas e outros adversativos quando iniciam oração. Dois pontos introduzem explicação, enumeração, citação. Ponto e vírgula separa itens complexos de orações longas. Travessão pode inserir comentário. Aspas podem marcar ironia ou citação. A banca testa também mudança de sentido com vírgula em adjetivas explicativas versus restritivas. Bloco 5. Estilística. Figuras de linguagem. Figuras caem mais em interpretação e efeito de sentido. Metáfora é comparação implícita. O tempo é um rio. Metonímia é troca por proximidade. Ler Machado por ler obra de Machado. Ironia é dizer o contrário do que se quer, com contexto marcando. Hipérbole é exagero. Morri de rir. Eufemismo é suavização. Passou desta para melhor. Personificação é dar características humanas a coisas. A cidade acordou. Antítese, paradoxo, oposição e contradição aparente. Aliteração é repetição de sons consonantais. Assonância é repetição de sons vocálicos. Em prova, geralmente pedem identificar a figura ou entender o efeito. Intensificar, criticar, criar humor, criar emoção. Bloco 6. Reescrita de frases. Esse é o bloco mais perigoso porque a banca pergunta sem alterar sentido. Você precisa checar 4 coisas: relação lógica, tempo e modo verbal, referência pronominal e intensidade lexical. Substituição. Trocar palavra por sinônimo contextual sem mudar sentido. Porém, pode virar contudo. Portanto, pode virar logo. Mas trocar portanto por porém muda a conclusão para contraste e erra. Trocar essencial por importante pode reduzir intensidade, dependendo do item. Ser considerado alteração. Deslocamento e paralelismo. Deslocar termos pode mudar ênfase, às vezes, causar ambiguidade. Paralelismo é manter estrutura equivalente em enumerações e construções, não só, mas também, tanto quanto. A banca cobra correção de paralelismo porque melhora a clareza e evita erro. Exemplo de erro. Não só estudou, como passou e aprovação. Mistura estruturas. A forma paralela seria não só estudou, como também passou. Reorganização da estrutura. Voz ativa e passiva. Redução e desenvolvimento de orações. Nominalização. Ativa para passiva geralmente mantém sentido. A comissão analisou vira foi analisado pela comissão. Reduzir oração. Quando chegou pode virar ao chegar. Nominalizar. É necessário fiscalizar pode virar é necessária fiscalização. A banca cobra essas transformações em nível médio com foco em clareza e manutenção de sentido. Variação linguística e norma padrão.
Variação existe, mas prova cobra norma padrão. Isso significa evitar formas coloquiais em itens de correção. A banca pode cobrar adequação ao registro formal. A gente vira nó em texto formal. Pra vira para, tá vira está. Mas cuidado! Nem sempre a banca condena variação se a questão for de interpretação e o texto for deliberadamente informal. Aí ela cobra reconhecer o efeito de sentido e o público-alvo. No entanto, quando o comando é segundo a norma padrão, você segue o padrão formal. Para fechar esta aula de português da NAV Brasil, eu quero que você estude com um método que funciona. Primeiro, na interpretação, identifique tese, conectivos e retomadas pronominais. Segundo, em gramática, analise função e relação. Quem é sujeito, qual é o complemento, qual conectivo liga. Terceiro, em reescrita, faça os 4 testes, mesma lógica, mesmo tempo e modo, mesma referência, mesma intensidade. Se isso estiver mantido, a alternativa tende a ser correta. Se algo mudar, mesmo que pareça pequeno, a banca costuma considerar alteração de sentido.